De imediato, pediremos o desarmamento de todas as nações e que coloquem de lado todas as diferenças racial, social, política e a mais implacável de todas, que é a diferença religiosa. Hoje, devemos aceitar esta verdade. Não existe céu, nem inferno, somente nós. Aqui e agora. Não vamos olhar para mais nada, vamos olhar só para nós mesmos. Unidos, não precisamos temer a tentação e nem o mal, porque é nosso reino, o poder e a glória para todo e todo sempre. Amém. E a besta que tu viste há de subir do abismo, e os habitantes da terra se encherão de pasmo quando virem a besta que era e não é mais, e no entanto é. Olhai, disse o príncipe deste mundo, eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho antes do meu escolhido. O mundo está em choque. Milhões desapareceram e não há uma explicação racional. As pessoas se agarram a qualquer coisa no desespero. E é nosso dever dar fé para elas. Como, Nikolai? Criando uma unidade espiritual, é claro. Uma religião global. Tolerância, harmonia e paz. 2000 anos. Consegue sentir? Consegue sentir tudo chegando ao fim? O seu sacrifício foi em vão. Logo se curvará diante de mim. E o seu pai verá quem eu realmente sou, o conquistador dos homens. Você acha mesmo que as pessoas vão adorar você como um deus? Elas já fazem isso. Elas pensam que estão adorando a Deus, mas adoram do jeito que elas querem. Ou então, adoram as coisas que eu inventei. Mas nem todos são assim. Tem um povinho especial que é difícil. Continue. E quais são suas estratégias para conseguir essa adoração? Veja só. Essa adoração nem sempre é explícita. Basta que alguém se afaste um pouco da verdade. E pronto. Automaticamente se torna meu servo. Mas como assim, especificamente? Eu tenho uma abordagem diferente para cada tipo de pessoa. Primeiro, preciso saber seu ponto fraco. Daí, para alguns, eu forneço glória, poder. Isso resulta em morte, miséria e destruição. Para os pobres, eu ofereço crendices, depravação, ignorância. Para os ricos, eu levo luxo, vaidade, lascívia. Os intelectuais são seduzidos pela soberba, concluindo que Deus não existe, só porque não conseguem explicá-lo com sua limitada ciência. Assim, acabam adorando a criatura em lugar do Criador. E vícios, esportes, novelas, games, trabalho e drogas. No final, todos ficam ocupados demais para buscarem as coisas de Deus. E a maioria das pessoas se vende por tão pouco. Tão pouco.
Este é o meu sangue, derramado por meus inimigos. Bebei-o e subjugai-os. Esta é minha carne, desonrada pelo pecado. Comei-a e exultai em meu novo reino. O chamado. Agora. Gosto de conhecer a posição de cada um. Sim, senhor. Capitão, por que não me entrega? O que, senhor? A hora prevista. Eu vou ver Hattie agora. Claro, desculpe. Eu havia esquecido. Capitão Steele, se sente bem? Eu estou bem. Que bom. Surpresa. Então, acha que me conhece? Bem, pense bem. Satanás, Lúcifer, Beelzebub! História usando muitos nomes e desta vez até o seu. Seu irmão, que foi apenas um instrumento que escolhi, um fantoche preparado desde pequeno para fazer o trabalho braçal para mim. Adeus! Eu convoco os poderes das trevas. Ergam-se, forças do mal. Ergam-se e destruam todos que se opuserem a vocês. Ergam-se. Sou eu, seu senhor, quem ordena. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Cumprimento a todos meus amados e queridos irmãos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, hoje nós temos um tema
muito importante. Hoje nós estamos fazendo um vídeo sobre o anticristo. Muitos vídeos já foram feitos sobre o anticristo, mas eu ainda não vi um vídeo feito na perspectiva do fator apostasia. Eu ainda não vi nenhum youtuber fazer um vídeo sobre o anticristo e mencionando o fator apostasia que impede que o anticristo se manifeste. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos abrir aqui a nossa Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 4. Pegue aí a sua Bíblia, vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Inclusive a epígrafe desse texto diz assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Amém, meus amados? Vamos ler aqui e nós vamos entrar no tema. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém, meus amados? Então a Bíblia está dizendo aqui que o anticristo vai se manifestar, ele vai ser revelado, ele vai surgir, aparecer no cenário mundial, no cenário global. Mas antes dele aparecer, tem que acontecer este sinal, que é o fator apostasia. O fator apostasia tem que se cumprir na face da terra. O fator apostasia tem que aparecer. Então, meus amados, para que o anticristo surja na face da terra, muitas pessoas, muitos cristãos vão apostatar. É o que a Bíblia está ensinando aqui. E nós temos visto esse fato acontecer paulatinamente, entendeu? Muitos cristãos que outrora, que antigamente acreditavam piamente na palavra de Deus, no padrão da palavra de Deus, no padrão bíblico, do ensinamento, da sã doutrina do Senhor Jesus, atualmente se apostataram, atualmente se tornaram cristãos apóstatas. É verdade, meus amados, é isso que está acontecendo nesses últimos dias, nessas últimas horas da igreja aqui na face da terra. Muitos já se apostataram. Então, com certeza, nós estamos na iminência do surgimento, do aparecimento do anticristo. É verdade. E o que está restringindo, o que está impedindo a aparição do anticristo é o pivô apostasia. É verdade? A Bíblia diz, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, a apostasia nos últimos tempos. Mais uma parte da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, estão interligadas, essas duas passagens bíblicas.
Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então vejam bem, meus amados irmãos, qual é a definição para a palavra apostasia. Eu vou explicar aqui num termo bem simples, num vocabulário bem simples. O povo judeu antigamente também se apostatava de Deus. E o que é se apostatar? É se desviar. É se desviar dos caminhos de Deus. É desacreditar da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. É desvio. Significa desertar da fé, abandonar a fé, desacreditar. É aquela pessoa que antes acreditava, antes cria e hoje não crê mais. Se apostatou da fé, se desviou, se tornou um cristão apóstata. E a Bíblia está falando aqui que nos últimos tempos aconteceria isso, essa apostasia generalizada, que muitas pessoas, muitos cristãos desacreditariam na palavra fiel e verdadeira para darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, meus amados, nós temos contemplado que isto está acontecendo nos nossos dias. Que isto está acontecendo. Nós temos observado na internet pessoas banalizando o evangelho, pessoas deturpando o evangelho, pessoas que se dizem cristãs estão fazendo contrário à palavra de Deus. Até mesmo agora existem pastoras lésbicas, pastores homossexuais, pastores que têm relações homoafetivas. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. E por aí vai, meus amados irmãos. Nós estamos vendo a sensualidade que já entrou dentro dos templos, a vaidade, o espírito de Jezabel. Esse é o pacote da apostasia. É o pacote recheado que muitos desacreditariam na palavra de Deus, no padrão bíblico, para darem crédito, para ouvirem doutrinas de demônios. Nós temos observado que isso está acontecendo. É verdade, meus amados. E a Bíblia diz que esta apostasia, ela vai se generalizar em toda a terra. Antigamente o povo se apostatava, e hoje também. Essa palavra foi profetizada há 2000 anos, praticamente. Creio eu que já passou de 2000 anos, ou 2000 anos, uma coisa assim. Mas esta palavra está se cumprindo, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que está impedindo de o anticristo surgir no cenário mundial é o cumprimento desta profecia para a apostasia, que já começou, já deu o pontapé inicial. E o anticristo está para aparecer. Ele vai governar o mundo com mão forte. Ele vai ser uma pessoa inteligente. Ele tem essas características que estão descritas na Bíblia. Ele é intelectual, ele tem oratória, ele tem retórica, ele tem o poder da persuasão, ele tem erudição, ele vai ter
poder suficiente para governar o mundo, ele vai criar uma única moeda. Com certeza o dólar vai sair do cenário, porque o dólar vai entrar em colapso. O dólar não tem mais lastro. Nós somos sabedores que esta moeda, ela está com os dias contados. Então ele vai inserir uma única moeda mundial, uma única religião, que é a diferença mais implacável, é a diferença religiosa. E ele vai fazer uma única religião mundial. É verdade? Um só governo, uma só moeda, uma só religião, um sistema de saúde satisfatório, educação de excelência, segurança e liberdade para todos. Então nós temos observado que este homem, este governante, ele ainda não surgiu no mundo. E quando ele surgir no mundo, a mídia, as redes sociais, os noticiários não vão denominá-lo, não vão chamá-lo de anticristo, de maneira nenhuma. Vão chamar ele com o seguinte nome de estadista, secretário-geral, primeiro-ministro, presidente, esses tipos de nomes que vão chamar para ele. E nós não temos visto ainda que um homem assim tenha surgido no mundo. Um homem poderoso nas palavras ainda não surgiu. Um homem que vai governar o mundo, um homem que vai dar solução, um homem que vai fazer a verdadeira democracia, que vai promover a verdadeira democracia, ainda não apareceu. É verdade, meus amados? E é exatamente isso. O que está impedindo o aparecimento dele é o fator apostasia, que já começou. Muitos já estão se apostatando da fé em Cristo Jesus. Muitos cristãos se tornaram materialistas. Muitos cristãos estão mundanos agora. Estão vivendo que nem os ímpios. Não se sabe mais quem é cristão e não se sabe quem é ímpio. Não tem mais distinção. Para muitos cristãos, não existe mais diferença, meus amados. Ao invés de muitos estarem influenciando o mundo tem conseguido influenciar muitos cristãos em todos os aspectos, em todas as áreas. É verdade. O que Deus falou na sua palavra, que nós não deveríamos, que nós não devemos nos conformar com este mundo, com este século, mas nós devemos deixar que a nossa mente seja transformada pela renovação do nosso entendimento, que acontece isso através da palavra. A Bíblia diz mais, meus amados irmãos, em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17, que nós não devemos amar o mundo e nada do que no mundo há, porque as coisas do mundo são transitórias, são passageiras, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É a palavra de Deus que está dizendo. A Bíblia manda nós santificarmos. Mas muitos estão se apostatando. Muitos já se apostataram. Então, meus amados, verdadeiramente o anticristo está na iminência de aparecer. E ele vai aparecer. Sem dúvida ele vai aparecer, porque esta profecia tem que se cumprir. Ele vai fazer uma aliança com Israel por 3 anos e meio, depois ele vai fazer ruptura com a aliança. Está escrito lá em Daniel 9:27. Então é isso que vai acontecer. Ele vai criar 10 reinos, ele vai criar
10 nações, ele vai fazer tudo isso. Então não surgiu ainda um homem com essa desenvoltura, com essa capacidade, com esse poder para governar. Ainda não surgiu, mas está próximo de acontecer. Então que possamos ficar atentos, meus amados, apercebidos, para não sermos enganados, ludibriados e desinformados, porque o anticristo está para aparecer. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.